meus queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia, o Evangelho que nos escreveu Lucas. Lucas, o evangelista, irmãos, capítulo de número 21. Capítulo de número 21, meus irmãos. Palavra do Senhor, capítulo de número 21. O verso de número 34, irmãos. Nós precisamos conhecer as Escrituras nessa última hora, meus irmãos. Nós vivemos dias em que muitas pessoas têm sido enganadas. Muitas pessoas pregando um evangelho fraco. Um evangelho que não gera mudança de vida nem salvação, meus irmãos. Por isso Jesus disse, olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Por isso nós precisamos conhecer, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo de número 21, o verso de número 34. Jesus disse assim, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que não sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Amém, meus irmãos? Amém. Os irmãos podem se assentar nessa noite. Jesus, meus irmãos, estava pregando, aleluia, e falando sobre o sermão profético. Jesus, ele fala, irmãos, quando ele está falando sobre o sermão profético no final dos tempos. Jesus vai dizer, irmãos, que no final dos tempos haverá branido nos mares, irmãos, e os homens, eles ficarão, irmãos, aleluia, temerosos e morrendo de medo, irmão Miro, porque é o final dos tempos. Mas nós sabemos, meus queridos, que existe um escape, aleluia, para estas coisas. Jesus vai dizer, irmãos, quando ele está ensinando, ele fala no capítulo 21, irmãos, e ele vai falar sobre a parábola da figueira. E essa parábola da figueira, irmãos, ela já se cumpriu. Jesus disse, olha, vocês olham para a figueira. Quando vocês olharem, vocês vão ver que está próximo do verão, irmão Miro. É sinal de que as coisas estão se encaminhando para o final. Jesus disse, ainda não é o fim, mas será o princípio das dores. Jesus está ensinando, irmãos, os discípulos, porque era a última semana que Jesus poderia ensiná-los. Era a última semana que ele pisaria nesta terra. Jesus está ensinando, irmãos, no verso de número 34 que eu fiz a leitura, Jesus vai começar dizendo para eles, irmão Rosendo, dessa maneira, olhai por vós. Aleluia. Olhai por vós. Nós vivemos dias, meus irmãos, em que as pessoas, elas olham muito para os outros, mas elas esquecem de olhar para elas mesmas. Mas Jesus está ensinando os seus discípulos e está dizendo para eles, olha, olhai por vós. Nós precisamos, irmãos, começar a cuidar da nossa vida espiritual com Deus. Primeiramente, irmãos, é a tua vida com Deus. Depois é a tua esposa, os teus filhos. Se tu puder salvar alguém, amém. Mas não se perca por isto. Não se perca. Jesus disse, aleluia, alertando os discípulos, que eles precisavam tomar cuidado, irmãos. E eles precisavam começar a olhar por eles mesmos. Jesus está falando do final dos tempos. E de como muitas pessoas, elas serão pegas de surpresa, irmãos. Como muitas pessoas serão pegas de surpresa. Quando Jesus está dizendo no verso 34, Jesus vai dizer, olha, olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E venha sobre vós de improviso naquele dia. É como Jesus está pregando em Mateus 25 e dizendo, olha, olhai e lembrai dos dias de Noé.
pessoas se casavam e se davam em casamento, e elas estavam desapercebidas, meus irmãos, até o dia que veio o dilúvio, irmão Miro, e pegou eles de surpresa. Sabe por quê? Porque eles deixaram de cuidar deles mesmos. Eles deixaram de olhar por eles mesmos. Eles deixaram de cuidar da sua vida com Deus, da sua vida espiritual. E eles começaram, irmãos, a pensar somente, aleluia, no que Jesus disse aqui, das coisas do coração, da glutonaria, da bebedeira e dos cuidados da vida, irmãos. Aleluia, aleluia. Por isso, nós precisamos ser alertados nessa última hora. Porque nós vivemos dias que as pessoas estão nessa situação. Igreja não quer, Jesus não quer. Mas se entrar numa farra, comer, beber e se alegrar e praticar todo tipo de coisa que alegra, aleluia, a carne querem. Jesus está dizendo para os discípulos, irmãos, isso, olha vocês, olhem por vós, porque para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Mas que dia é esse, irmãos, que Jesus está dizendo? Qual é esse dia, irmãos, que Jesus está dizendo que é para nós nos cuidar, irmãos? Nós precisamos nos cuidar, porque existe um dia, irmãos, aleluia, que a porta vai se fechar. É verdade. A porta está aberta, irmãos. Foi falado aqui nessa noite. A porta da graça, ela está aberta e todo mundo pode entrar, irmãos. Mas vai chegar um dia que essa porta, ela vai fechar. Jesus disse assim, eu sou a porta, e aquele que entrar por mim salvar-se-á. Só existe uma maneira do homem se salvar, é entrando por Jesus. É entrando por esta porta, a porta da graça, que Jesus falou, meus irmãos. Não existe outra maneira, mas muitas pessoas, elas estão embaraçadas com as coisas dessa terra. Elas estão tão embaraçadas, irmão Roseno, que elas não vão perceber, aleluia, no dia que essas coisas acontecerem. Aleluia. É com os cuidados da vida. Tem cuidado das coisas da vida? Tem. Glória a Deus. As irmãs têm que cuidar da casa? Tem. Os irmãos têm que trabalhar? Tem, irmãos. Mas não é só isso, não. Não é só isso. Jesus está falando, irmãos, e alertando, porque vai vir um dia terrível. É um dia terrível, irmãos. Amém. As pessoas às vezes brincam porque desconhecem. É um dia terrível que virá. Jesus está tentando alertar os discípulos, para eles começar a cuidar um pouco mais da vida deles com Deus. É o meu conselho nessa noite. Cuida um pouco mais da tua vida com Deus. Cuida um pouco mais da tua casa, da tua família. Você, nós que temos filhos e netos. Nós precisamos se desligar um pouco das coisas dessa terra e começar um pouco mais, cuidar um pouco mais das coisas do céu. Aleluia. Temos que trabalhar, temos, irmãos. Mas as pessoas só querem acumular nessa terra. Querem trabalhar e querem acumular, querem trabalhar e querem acumular, querem comer e querem beber, e querem se fartar. Jesus está dizendo isso, que eles precisavam se cuidar, irmãos, porque o coração deles não poderia se encher com as coisas dessa vida. Porque senão, irmãos, e Jesus vai dizer no final do versículo, cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia, porque virá como um laço, irmãos, sobre todos que habitam sobre a terra. Virá como um laço. As pessoas vão estar embaraçadas nessas coisas. Mas esse dia virá, irmãos. Nada que você faça vai fazer mudar essa situação. Nada que você faça vai mudar esse dia que virá. Glória a Deus. A única coisa que você pode fazer, se você entregar sua vida para Jesus nessa noite,
você terá esse escape, um escape que Jesus está falando. Existe uma porta de escape, irmão Roseno. É como aquela porta lá nas montanhas, aleluia. É como aquela porta, aleluia, que o irmão viu que se abriu, aleluia. Montanha de um lado, montanha do outro, mas se abriu uma porta, aleluia. Verdade. Existe uma porta, irmão, aberta, que pode trazer, irmão, escape para a tua alma. Mas você precisa começar a se desligar um pouco das coisas dessa terra. Começar a se desligar um pouco e começar a pensar um pouco mais na tua alma. As pessoas pensam em tudo, irmão. A gente pensa em fazer casa, os jovens pensam em namorar, a gente pensa em comprar carro, a gente pensa em fazer a casinha para botar no aluguel, irmão. A gente pensa na cesta básica de amanhã, a gente pensa no trabalho, a gente pensa em contribuir para se aposentar, mas as pessoas não pensam, irmão, na alma delas. Na alma eles não pensam. Porque eles ficam esperando. A gente já tem notado isso, irmãos. As pessoas às vezes morrem. É de praxe as pessoas dizer: o fulano morreu, está descansando. Mas qual é o fulano que morreu? Será que ele está descansando? A gente ouve isso. E outro dia eu ouvi isso da boca do padre. E ele disse, irmãos, aonde o padre mais mente é no velório. Ele diz, o lugar onde o padre mais mente é lá no velório. Porque lá no velório, irmãos, as pessoas não querem às vezes contrariar o outro. Está todo mundo salvo. É uma realidade. Mas Jesus está alertando. Por que Jesus está alertando? Por que Jesus está dizendo, irmãos, que nós não podemos encher o nosso coração com as coisas dessa terra, com a glutonaria, com a embriaguez, com os cuidados da vida? Por que, irmãos, que Jesus está dizendo para nós não praticar essas coisas? Porque aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. É o que Jesus está dizendo. Se nós pudermos praticar, se nós pudermos deixar de olhar por nós, pela nossa alma, irmão Roseno, e viver a moda antiga, nos bares, na jogatina, em tudo quanto é lugar que desagrada a Deus, é em vão essa palavra. Jesus está falando para quem? Jesus está falando para quem essa palavra? Jesus está dizendo para os discípulos se cuidar, para não cair nessa situação, irmãos. Nessa situação onde a pessoa começa a se esquecer de Deus e ele começa a pensar só nele. É uma renúncia que precisa ser feita. Jesus, ele disse, irmãos, quando estava pregando nessa terra, Jesus disse, olha, aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É difícil, irmão, é difícil. Quantas vezes eu fui na igreja, às vezes com vontade de não ir na igreja. Mas, irmão Laurito, tem sempre vontade de ir na igreja? Não, irmão, às vezes eu tenho vontade de ficar em casa, que estou cansado. Às vezes eu tenho vontade de ficar em casa. Mas Jesus disse que aquele que quiser seguir após ele, seguir os passos dele, precisa negar a si mesmo. Nós precisamos negar, irmão, esse tipo de coisa, a embriaguez, irmãos, a acumilança, os cuidados da vida. O nosso coração, ele não pode estar cheio com essas coisas. Jesus disse, olha, aquilo, aleluia, que está cheio o coração, fala a boca. É fácil de compreender, irmãos. Então é fácil. Por isso nós precisamos fazer a nossa parte com Deus. Jesus está falando, irmãos, alertando os discípulos, porque sabia que logo ele morreria e ele partiria. Mas o ensinamento ele precisava ficar. Jesus está dizendo que essas coisas, elas vão vir de improviso, irmãos. Elas vão vir de improviso. Essa porta da graça, quando ela se fechar, ninguém vai avisar antes. Jesus não vai avisar.
Ah, irmãos, eu vou deixar para dar um passo de fé para Jesus quando eu estiver lá perto do final da minha vida. Daí eu vou reconhecer Jesus como Salvador e vou ir para o céu. Mas não existe garantia, irmãos. Não existe garantia que vai dar tempo. Jesus está dizendo, olha, não deixa lá para o final. Não deixa lá para o final para deixar a vaidade e os cuidados da vida, não. Não deixa lá para o final da tua vida. Jesus está dizendo porque virá como um laço, porque vai vir de repente, irmãos. Vai vir sem aviso. Vai vir sem ser alertado, irmãos. Por isso é a fé, por isso a fé, ela precisa fazer parte da nossa vida. E Jesus vai continuar dizendo, olha, vigiai, pois, em todo tempo orando, para que sejais havido por digno de evitar todas essas coisas, que hão de acontecer e estar de pé diante do Filho de Deus. Jesus vai dizer, irmãos, continuar dizendo, olha, vocês precisam vigiar. Vocês precisam orar. E vocês precisam estar de sobreaviso, atento. Porque quando essas coisas vierem, aleluia, aquele que estiver vigiando, orando, ele vai ser avisado, irmão Roseno. Ele vai saber o dia e a hora, porque ele vai sentir no coração, como naqueles dias, irmãos, quando Jesus disse para o povo de Israel, para os discípulos, olha, quando vocês virem Jerusalém cercada, vocês fogem para os montes, vocês não vêm para dentro da cidade. Jesus falava da queda de Jerusalém de 70, aquele que estiver nos muros, não desça. Aquele que estiver, aleluia, longe, que se escape para os montes. E a Bíblia vai dizer, e a história vai relatar, irmãos, que os irmãos, eles foram alertados daquele dia em 70. E aí eles se escaparam, irmão, do juízo, aleluia, que vem naquele dia sobre Jerusalém. Por isso Jesus está dizendo, olha, vocês ficam vigiando em todo o tempo orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas essas coisas, e aconteça que de estar de pé diante do Filho do Homem. Vai chegar um dia, irmão, que vai cessar as coisas. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei como está a sua vida em casa, a sua vida familiar. Eu não sei, mas esse dia virá como um ladrão. E ninguém, aleluia, poderá evitar esse dia. É verdade, aleluia. Por isso eu e você precisamos estar de pé, com a vida preparada, com a vida consagrada, estar em oração, estar buscando da parte de Deus, irmãos. Porque se o Senhor vir, aleluia, arrebatar a sua igreja, é somente na oração e na vigilância que nós vamos poder, aleluia, ouvir naquele dia o toque da trombeta soar. Aleluia. Não tem outra maneira, irmão Miro. É vigiar. Jesus estava dizendo para os discípulos, vocês precisam vigiar e orar, vocês precisam estar em oração, vocês precisam estar buscando em oração. O meu alerta nessa última hora para a igreja, irmão, é que os irmãos não deixem de orar. Lá na casa, chama lá em casa a família e começa a botar o povo na oração. Glória a Deus. Somente orando e vigiando, Jesus disse que nós vamos ser havidos por dignos de escapar de todas essas coisas. Aleluia. Aleluia. Ah, irmão, mas ficar uma hora de joelho é ruim. É ruim, irmão. É ruim, mas é bom. Ruim mesmo é perder a salvação. Tu só tem uma oportunidade, irmãos. Tem gente que diz por aí, existe uma linha que diz que o homem vai e volta, reencarna, quantas vezes for preciso. Nessa vida nós fomos muito mal, nós vamos voltar para ver se melhoremos. Não, irmão, não existe isso aí. A Bíblia vai dizer que ao homem é ordenado nascer uma só vez, depois disso veio o juízo. Uma única vez, irmãos. Só há uma oportunidade, só tem uma chance. E essa oportunidade ela é bem pequenininha, 50, 60, 70, dependendo das pessoas, 80, 90, 100 anos. Hoje ainda morreu uma pastora lá, famosa, uma bispa lá de São Paulo, 52 anos. É, irmão.
Ontem, morreu. 52 anos. Será que ela pensou que ia morrer com 52 anos? Não mesmo. Será que alguém pensa que vai morrer hoje, amanhã? Não existe, irmãos, essa garantia. Por isso que eu digo que toda vida não tem essa garantia. Tu não tem essa garantia que tu vai chegar em casa. Nem eu. Nós não temos essa garantia. É verdade, meu. Essa garantia nós não temos. Por isso Jesus falou que nós temos que aproveitar a oportunidade. Ela é a hoje, ela é agora. Glória a Deus. Não é amanhã, irmãos. Amanhã não vai ter, quem sabe, essa oportunidade. Jesus, quando ele entra em Jericó, Zaqueu aproveitou a única oportunidade que ele teve. Verdade, aleluia. Só teve uma oportunidade para Zaqueu. Zaqueu, ele sobe na árvore para conhecer Jesus. E sabe o que acontece? Zaqueu leva Jesus para casa e muda de vida. Glória a Deus. Zaqueu leva Jesus para casa. Jesus disse: olha, Zaqueu, hoje eu quero entrar na tua casa. Hoje me convém entrar na tua casa e posar lá. Sabe o que eu vejo nos nossos dias, irmãos? Muitas pessoas, aleluia, às vezes até querem Jesus, mas não querem Jesus lá dentro da casa deles. Sabe por quê? Porque lá dentro da casa da gente é onde a gente faz as coisas que ninguém vê. É dentro da nossa casa, ninguém está vendo, os vizinhos não vê, aqui eu posso dizer tudo que eu quiser, falar tudo que eu quiser, brigar da maneira que eu quiser, chamar nome do jeito que eu quiser. Lá dentro da casa ninguém vê, é só Deus que vê. Mas Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, eu quero entrar na tua casa hoje. E a Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus com alegria, irmãos. E quando Jesus chega lá, Zaqueu, ele se converte. Ele se converte naquele dia, irmãos. E ele diz: Senhor, se eu tenho feito mal a alguém, eu vou restituir. Se eu roubei de alguém, eu vou devolver, eu vou botar a minha vida em ordem hoje. E Jesus se coloca de pé e diz: olha, Zaqueu, hoje veio salvação a essa casa. Aleluia. A salvação, ela quer entrar nas casas, irmãos, mas muitas pessoas não querem. Verdade, aleluia. E aí nós vamos encontrar Jesus lá no livro do Apocalipse, batendo do lado de fora da porta daquela igreja de Laodiceia. E Jesus batia na porta e dizia: eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. E eu vou cear com ele e ele comigo. Fala de comunhão, fala de intimidade. Jesus quer entrar, mas Jesus, ele vai bater na porta. Se tu não convidar ele para entrar, ele não vai entrar. Não foi assim com o irmão, Romiro? Não foi assim com nós, quando nós abrimos a porta e deixamos Jesus entrar? Irmão, quando Jesus entrou na minha vida, era um chafurdo, era palavrão, era nome, era uma bagunça. E Jesus chegou e fez uma limpeza. Era briga em casa, era discórdia, era uma miséria só, era uma vida desgraçada. Jesus chegou e mudou, irmãos. Mas isso só acontece quando nós abrimos a porta e deixamos Jesus entrar. E aí Jesus entra na sala, Jesus entra no quarto, Jesus entra na família, nos filhos. Olha aí, está bagunçada a coisa por aqui, vamos ir resolvendo as coisas. E Jesus vai trabalhando, irmãos, Jesus vai tirando tudo aquilo que nos atrapalha e nos impede de nos livrar um dia desse dia, irmãos, de ser havido por digno, de se escapar de todas essas tribulações. Só Jesus pode fazer isso. Ele fez um dia na minha casa, me livrou-me um homem briguento, um homem ruim, com arma, todo virado no capô, beberrão, né, André? Jesus faz, irmãos. Jesus faz, é a coisa mais boa do mundo, irmão. Eu digo sempre, eu digo toda a vida, se não existisse céu, irmãos, não existisse mais nada depois dessa terra, já era bom demais servir a Deus. Se não tivesse mais nada, não precisava ter céu, nem galardão, nem nada, já era bom demais servir a Deus aqui. Porque eu larguei do cigarro na hora, eu larguei da cachaça, eu larguei dos vícios, do jogo, eu perdia, ganhava, perdia, brigava, me arriscava. Já é bom demais, irmão, servir a Deus aqui. Nem precisava de mais nada, irmão meu. Né, irmão meu? Temos aqui gordo, todo enrolado, nós era. Eu passei gordo, não. Nós era todo enrolado, irmão, uma vida enrolada. Por isso já é bom demais, irmãos.
É bom demais, irmão. Glórias a Deus. Mas assim mesmo, irmãos, existe uma promessa de vida eterna. Existe uma promessa. Jesus fez essa promessa. Jesus disse: olha, aquele que crê em mim nunca morrerá. A pergunta que Jesus fez naquele dia, aleluia, para Marta e para Maria, eu quero perguntar nessa noite: tu crê nisso? Aleluia. Jesus perguntou: tu crê nisso, Marta? Jesus disse: olha, aquele que crê em mim nunca morrerá, mas ele vai passar da morte para a vida. Quando nós tombar nessa terra, nós temos a esperança, irmãos, que aquele que prometeu é fiel e nos dará um lugar na eternidade. Aleluia. Foi ele quem disse isso, irmãos. Não foi nós que inventamos, foi ele quem falou. Mas para isso acontecer, nós precisamos perseverar até o final, irmãos. Aleluia. Na oração, buscando de Deus, sabendo, irmão, que ela vem como de improviso aquele dia. E não perguntará se eu estou pronto, se você está pronto. Está pronta, Fernanda, vai para o céu? Não, senhor, deixa eu me preparar, amanhã tu vem. Laura, está pronto, vai para o céu? Não, senhor, vem mais tarde, preciso pedir perdão para minha mulher, para meus filhos, me reconciliar com meus vizinhos. Não vai. A pessoa, se pudesse ser assim, a pessoa se fosse assim, todo mundo ia salvar. Ó, meu povo, eu estou indo sexta-feira, vamos botar aqui hoje, domingo, 10 da noite. Todo mundo ia ser um, vamos se preparar. Mas não existe isso, irmãos. Não existe esse aviso. O aviso já foi dado. Jesus já avisou que vai voltar. Agora nós precisamos estar de pé, irmãos. Glória a Deus. Temos de sobreaviso, esperando. Aleluia. Por isso é um alerta que Jesus deixou os discípulos, e eu deixo nessa noite. Não te deixe, irmão, embaraçar, e não acaba te esquecendo dessas coisas que Jesus falou. Ele logo virá, meus irmãos. Hoje a porta está aberta. Aleluia. Hoje é o culto de ceia, Santa Ceia. Jesus disse, quando estava na terra, ele disse: olha, aquele que não come e não bebe, não tem parte comigo. Por isso nós precisamos disso para nossas vidas, meus irmãos. Estar em comunhão com Cristo e esperando o Senhor até aquele grande dia chegar. Nós queremos orar nessa noite. Quero perguntar se alguém quer dar um passo de fé para Jesus, alguém quer receber uma oração. Pode passar aqui na frente, nós vamos orar nessa noite. Alguém ouviu a palavra. Eu sei que às vezes a gente faz esse convite, irmão. Quando me perguntaram a primeira vez, eu nem sabia o que era. Eu cheguei na igreja com a vida arrebentada, destruída, e o pregador perguntou: alguém quer aceitar Jesus? Eu não sei o que é isso, mas na desgraça que nós temos, mulher, vamos lá. Na miséria, na desgraça que nós vivemos, qualquer coisa deve ser melhor, da maneira que nós vivemos. E nós já vai fazer 25 anos, 24 anos, que nós temos aí caminhando. É mais ou menos isso, né? Para quem não conhecia o que era, conheceu e achou bom, irmão. O Evangelho é isso, irmão, é mudança de vida, transformação. A Bíblia diz que aonde o Evangelho chega alegria e chega mudança de vida. E eu não sei se tu tem isso na tua casa, alegria e mudança de vida, mas existe um tempo, aleluia, de refrigério para a tua alma. A tua alma, ela pode ser refrigerada, ela pode entrar no estado de refrigério, de paz e de alegria, mas tu precisa dar um passo de fé nessa noite para Jesus. Diz o cantor: um passo só tu precisa dar para Cristo. Irmãos, é um passo só. Se tu der um passo de fé, Ele vai ao teu encontro. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Nós queremos orar, irmãos. Alguém precisa de oração, passa aqui na frente. Nós queremos orar. Nós queremos orar nessa noite, meus irmãos, para que você venha sair nessa noite abençoado pela palavra. A palavra não volta vazia, irmãos. Ela faz aquilo pela qual ela foi enviada. Glórias a Deus. O problema não está na palavra, o problema está nos corações que se endurecem. Quando o coração ele se endurece, irmão, a palavra não pode operar aquilo que ela foi enviada para fazer.
A Bíblia vai dizer que lá em Corazim, em Betsaida, muitos milagres não foram feitos, porque o povo não creu. E os discípulos disseram: Senhor, dá uma ordem, nós vamos mandar descer fogo do céu sobre esse lugar. Vamos acabar com tudo esses incrédulos. E Jesus disse: não, calma. Eu, por enquanto, eu vim, aleluia, para salvar o homem, eu não vim para condenar. Mas a palavra que eu tenho falado, essa vai julgar no último dia. E aí Jesus vai dizer assim, aleluia, para aquelas 3 cidades penitentes. Jesus vai dizer assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, que se levanta até os céus, mas vai ser abatido até os infernos. Porque se lá em Sodoma e em Gomorra tivesse sido feitos os sinais que foi feito aqui, esse povo tinha se convertido em um. E aí Jesus vai prosseguir dizendo: olha, no dia do juízo, o pessoal de Sodoma vai se levantar para condenar vocês, porque essa geração é a geração pior que a geração de Sodoma e Gomorra, porque é a geração que viu os sinais e não creu. Por isso cuida, irmão, cuida daquilo que tu tem ouvido da parte de Deus, cuida para não endurecer o teu coração, porque naquele dia, no dia do juízo, vão se levantar o povo de Sodoma e de Gomorra. Vai se levantar, aleluia, lá os de Tiro e de Sidom. E a Bíblia diz que vão condenar aquela geração e essa geração, porque é a geração cruel, a geração perversa e incrédula. Amém, meus queridos? Vamos orar. Eu sei que é uma palavra às vezes difícil de ouvir, mas é boa. É a palavra que salva, que liberta e que transforma. Queremos orar, os irmãos vão participar da ceia nessa noite. Quem sabe tiver a semana difícil, a semana ruim, um mês difícil, um mês de batalha. Nós queremos orar, irmãos, para que você venha receber da parte de Deus as bênçãos do Senhor. A ceia, irmão, é uma coisa muito séria. A ceia, aleluia, Jesus disse que aquele que come e bebe, come verdadeiramente comida e bebe verdadeiramente bebida. É coisa boa e é coisa séria. Por isso nós precisamos praticar esse ato, irmão. Não em falta, não com a vida enrolada às vezes, mas com o coração aquebrantado, contrito, sem culpa, irmãos. Amém? Nós queremos orar nessa noite pelas pessoas, alguém enfermo no nosso meio, meus irmãos, nós queremos orar também nessa noite.